já estabelecem uma hierarquia direto como diácono, por exemplo, que muitas das vezes a pessoa chegando a diácono ele não tem o devido preparo, né? Eu acho que o diácono teria que ser bem preparado, né? Então, o cooperador tem que aprender toda essa estrutura e vai sofrer um pouquinho para chegar ao diácono, porque para o diácono, para virar um presbítero, um evangelista, é um pulo. Então é no cooperador que ele vai conseguir, né, Sandra, conseguir desenvolver um bom trabalho. Quem entendeu, diga amém. Então é assim. E o Atos capítulo 6, versículo 1, o diácono, ele é o segundo grau hierárquico e ele surgiu a partir de uma necessidade da igreja. Diga qual? A necessidade social. Então o diácono, no primeiro momento, ele desenvolveu, ele foi constituído para auxiliar no Bolsa Família lá da igreja primitiva, tá? Então, ele também, mais tarde, nós vamos ter um texto lá em Filipenses 1, em que Paulo vai mostrar bem claro de que o cargo de diácono era extremamente respeitado. Capítulo 1 de Filipenses diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo que estão em Filipe, com os bispos e diáconos. Então percebe que Paulo, para a igreja de Filipe, só havia dois cargos, o diácono e o bispo. Só que assim, nós temos que entender que essa igreja primitiva, ela é muito rústica, ela está em fase de progressão, tem poucos ensinadores. Paulo é o maior ensinador entre eles. Então, alguém fala assim, então nós temos que seguir a Bíblia. Ok, está certo, só que nós temos que entender que a igreja naquela época, ela era muito ainda, vamos dizer, desculpa a expressão, mas ela era pobre na educação pedagógica. Deu para entender? Diga amém. Não havia um estudo muito profundo sobre demônios, não havia uma doutrina específica sobre a doutrina da Trindade. Isso tudo vai se desenrolar ao longo dos séculos, tá? Então, tá aí. E aí depois nós temos o terceiro cargo. Shalom, irmão Wilson. Opa, que bênção. Aí temos o terceiro, que maravilha. Aí sim, fico feliz, hein? E aí nós temos o terceiro cargo. Qual é o nome do terceiro cargo? Presbítero, tá? O Wilson é um excelente obreiro que já trabalha conosco, que eu estou feliz. Aí, a guerreira aí. Então o terceiro é o presbítero. A palavra presbítero vem de uma palavra grega, presbiteron, que no começo, a palavra presbítero, ela estava ligada a uma pessoa extremamente experiente. Eu vou repetir. Ele estava ligado diretamente a uma pessoa muito experiente. Porque a palavra presbiteron vem de uma palavra, presbítero vem de uma palavra presbiteron, que quer dizer ancião. Então basicamente eram os homens mais velhos que faziam essa função. No entanto, nós vamos ver, por exemplo, Paulo tendo que levantar Tito, um jovem, ele vai chamar de jovem, Tito também um outro jovem. Então, nós vamos perceber que, embora o título é um título para ancião, mas a necessidade vocacional fez que esse título de presbítero fosse diretamente ligada, não mais à idade, mas fosse ligado diretamente àquele que está habilitado. Diga comigo, habilitado. Ou seja, capacitado. Amém? Tá? Então nós temos essa terceira hierarquia. Quarto, nós temos o evangelista, né? Entre os evangelistas, nós vamos encontrar um chamado Filipe, né? Capítulo 8, versículo de número 25. Tendo ele testificado, falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e era muita aldeia de Samaria e anunciaram o evangelho. Ainda não, deixa eu ver aqui o texto onde já vai diretamente falar que ele era
evangelista, né? O 8:5 fala que ele pregava, né? Apóstolo, batizado, pôr as mãos, arrepende-te. Deixa eu já tentar resumir isso aqui já. Vamos ver só isso aqui já para não parecer que eu estou... Jesus está aqui, diga amém. Amém. Deixa eu ver, do 8:26. O anjo falou a Filipe, levanta-te, vai a casa. 21:8, né, pastor? 21:8? É mesmo, 21:8, lá quando ele tá ele e as filhas dele lá e tal, né? Obrigado. Profetiza. As 4 filhas, né? Porque era profetisa lá. Pastor, só voltando aqui, quando o senhor acha aí. Fala. A Batista, ela usa mais o diaconato já. Isso, o diácono e o pastor. E o diácono lá é diferente do diácono daqui. Aqui, o diácono, ele tem um certo peso para com aqueles que é membro. Já na igreja batista, o presbítero ele consegue organizar uma comissão da igreja e determinar, em alguns casos, até caso haja um problema do pastor de prevaricação, alguma coisa, o diácono consegue constituir uma reunião e pedir para o pastor sair dali e ir para outro lugar. Então o diácono lá na igreja batista ele é mais forte do que nas igrejas pentecostais. Então o diácono lá ele é uma espécie de presbítero daqui, tá? É 21:8, é isso? Aí. O obreiro dando lição pro pastor, isso aí mesmo, tá ótimo. Brincando, tô brincando, Edmilson. No dia seguinte, partindo dali... Tem que separar, pode ser. Não, pode deixar assim mesmo. Aí se você depois quiser colocar número 1, número 2, ou primeiro, segundo, terceiro, que é na ordem decrescente. Por quê? Por que está assim na ordem decrescente? Porque na apostila vem primeiro o cooperador, aí explica o que é o cooperador, depois vem indo na ordem da escala pedagógica. E aí, na forma que eu coloquei, parece até que o primeiro seria o cooperador. O último seria o cooperador e o primeiro seria o pastor. Na verdade, é só numa ordem pedagógica, que eu partindo do primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? 21:8, no dia seguinte, partindo dali, Paulo, e nós, que com ele estava, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, tá? Evangelista, é o 21:8. Então, Atos 21:8. A palavra evangelista quer dizer, vendo a palavra grega evangelion, que é aquele que leva as boas novas, aquele que leva a palavra de Deus, né? Hoje nós temos bastante pessoas evangelistas, mas que não querem evangelizar, aí é complicado. Mas o evangelista da igreja primitiva, ele tinha que necessariamente viajar, se deslocar de um lugar para outro e pregar. Vamos dizer assim que era um missionário. Um estágio para missionário. Ele seria um missionário hoje, né? Isso mesmo. Isso está tranquilo até aqui, irmãos? Então vamos lá. Lu, tira essa imagem aí para mim, faça favor. Coloca na primeira. Vamos lá. Qual que é o primeiro? Primeiro cargo? Cooperador. Segundo cargo? Diácono. Terceiro cargo? Presbítero. Quarto cargo? Evangelista. Quinto cargo? Pastor. Pastor. Volte agora, obrigado. Então vocês já anotaram, então você já sabe já, e isso vai depender da igreja, tá? Vai depender da igreja. Aí evidentemente que as igrejas chamadas pentecostais clássicas, que é oriunda da Assembleia de Deus, né? Que foi fruto da Assembleia de Deus americana lá dos Estados Unidos, depois vem... Oh Deus.
Estou quase orando para esse pneu furar. Eu também. Em nome de Jesus. Então, os missionários que chegaram aqui, Daniel Beck e Bonavini, trouxeram essa liturgia de lá para cá, que era essas 5 vocações. E o último é o pastor, propriamente dito. Os nossos irmãos da congregação falam que não existe pastor da Bíblia. Mas vamos conferir se tem esse cargo ou não. Efésios 4:11, para já seguir já. Eles dizem que não existe pastor na Bíblia, né? O pastor é pastor de animal. Então, se vocês já encontraram algum dos nossos irmãos da congregação cristã, já sabe, né, Wilson? Já sabe. E ainda você tem um texto lá em Hebreus 13, versículo de número 17. Obedecer os vossos, a tradução original grega é obedecer os vossos guias. A tradução ficaria obedecer os vossos pastores, porque são quem velam. Em algumas está os vossos líderes. Vossos líderes, pastores, né? Mas a tradução melhor mesmo é essa de Atos 4:11, que é a palavra poimenes. Poimen. É arriscadinho. O de pastor? É? De Atos? O de Efésios. Então, acharam aí, Yuri, lê para mim 4:11 aí para mim, por gentileza. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ótimo, tá? Alguns entendem até que o pastor, ele teria que ser o mestre também, né? Dado essa última sentença, pastor e mestre, então o pastor teria que ser aquele que, além de apacentar, ele teria que ser aquele que ensina, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo agora. Vocação de obreiro. A vocação é confirmada através da oração no coração do escolhido para esta importante escolha divina. Atos 1, versículo 23. Acharam aí? Atos 1 e 23? Quem pode ler para a gente, por gentileza? Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Versículo 24. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. Amém? Então, poderia continuar, mas é isso aí. O Pedro entende de que não pode levantar um obreiro por afetividade, por companheirismo, por amizade, mas tem que ser com base na oração. Por que é com base na oração? Porque ele está entendendo de que somente quem pode conhecer os corações é Deus. Eu conheço vocês por afetividade externa. Deus conhece vocês por afetividade interna. Deu para entender? Diga amém. Então Deus sabe como que o seu coração está, se o seu coração está de fato regenerado, transformado para essa vocação, tá bom? Então, o que significa? Nós estamos fazendo o CPO aqui, mas isso não é uma garantia. A garantia é, depois na oração, Deus esquadrinha o coração, Senhor. Aí Deus vai lá e confirma, e se for aprovado, é assim que é feito, tá bom? Então nós já entendemos já 5 vocações, 5 graus funcionais. Agora vamos lá para o próximo. Obreiro e início do culto. O obreiro ao iniciar o culto deve ter a devida atenção no que se refere à igreja. A mesma necessita estar devidamente o quê? Limpa. Verificar se existem os copos o quê? No recipiente. Se os papéis higiênicos estão compatíveis para o público, ou seja, se tem o suficiente ou se nem tem. Copos e jarros ou jarras de água no púlpito. Olha lá, hoje não tem a jarra, mas ela fica sempre ali. Se não tem, aí vai lá na geladeira, né? Busca lá. Todo obreiro aqui tem a liberdade para ir lá, pegar, trazer aqui, coloca, tem uns copos que ficam lá também na geladeira, é isso? Eu deixo lá para não passar bicho. Para não passar bicho, então já trazem, deixam pelo menos 2 copos aqui. Se tiver um pregador, ele traz o 3º copo, tá?
no púlpito, observar se a água é suficiente nos galões, então tem ali, né, do filtro, também se os lixos do banheiro foram recolhidos. Hoje nós temos aqui, graças a Deus, uma irmã que ela faz um trabalho, eu diria que é mais filantrópico do que de aquisição, de negociação, porque o valor que a gente dá é muito irrisório para ela, né? Enfim, um valor muito pequeno que a igreja se ajunta para poder bancar, só para ela poder se dedicar à limpeza da casa do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas é possível que de repente no dia aconteça alguma coisa, que ela adoeceu ou coisa parecida e ela não possa vir. E aí então, quem é que faz essa vistoria? Hein, pessoal? O obreiro. O obreiro dá uma olhada, vê se as cadeiras estão arrumadas, se está tudo bagunçado, ele já tem, por isso que ele tem que chegar cedo. Já coloca as cadeiras alinhadas, vê se tem água aqui, né? Vê se tem água aqui em cima, vê se tem papel higiênico, tem papel. Tem hora que de repente entra a criança e pega um monte de papel e gosta de brincar com água e coloca papel. Então, vai lá, olha se tem aqueles papel com água. Se tiver, joga lá no lixo. Se tiver torneira ligada, vai lá e desliga a torneira. Então, isso é um trabalho que é dos obreiros. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos para o próximo. Pastor, tá tendo muito problema com essa água. Quando o Edmilson chega, ele liga a água da rua. Sim. Porque o Edmilson vai ficar lá na porta, né? Então, às vezes não vê que a água, que as crianças eles entram no banheiro e que não tem água, eles abrem a torneira e a torneira fica aberta. Então, tem que sempre estar olhando pro banheiro. Sim, então os obreiros sempre dão uma olhadinha lá, tá bom? Vamos lá, a seguir deve ligar os aparelhos sonoros, tá? Então, aí, no final, hoje não, mas lembra no final do curso, a Lu vai dar uma explicação como é que liga a mesa de som aqui, tá, Lu? Você que vai ficar incumbido de fazer esse ensinamento. Ligar a aparelhagem de som, né? Com toda a atenção, ligando a potência, a mesa de som, confirmando se a bateria de microfone estão carregados. Aqui hoje, ultimamente, a gente não usa mais isso, tá? A gente compra logo as pilhas Duracell e não passa assim nervoso mais, porque antigamente você tinha que colocar e de repente calhava de repente acabar a luz, desligava, alguma coisa desse tipo, né? Verificar se as cadeiras estão enfileiradas, visando a estética e a ordem. Tudo, já deu para compreender? Esse é o primeiro papel. Chegou, abriu a porta da igreja. Shalom, Baruch Hashem, tudo bom, filha? Fala, Yuri. Chamado, com base naquele primeiro tema que você falou sobre a confirmação sobre oração. Sim. Tem a possibilidade de Deus não confirmar? Tem. Se ele tiver um outro chamado para aquela pessoa? Tem, no sentido de Deus falar que não, porque de repente tem algum problema que está acontecendo com a pessoa naquele momento. E por causa desse tempo, Deus não vai aprovar. Deu para entender? Talvez a pessoa precise amadurecer. Muitas das vezes a pessoa não está preparada, ela vai receber aquele cargo naquele momento e ela vai passar uma luta, ela não vai aguentar. Porque o obreiro tem que ouvir o que quer e o que não quer. Não tem jeito. Vai ter dia que alguém vai te elogiar, muito obrigado, meus parabéns pela recepção. Mas vai ter algum dia que vai falar, cara, você é chato demais, hein? Por que você está pegando meu pé para pegar o nome para fazer a apresentação? Eu já falei que não quero, né? Aí você, puxa, meu Deus, que seta do capeta, né? Essa dificuldade a gente já passa aqui, né? Então, passa, mas não tem jeito. É uma coisa que nós temos que fazer, porque assim, que tem pessoas que não querem dar o nome, tem. Mas se nós não fizermos esse trabalho, a marca da identidade de uma igreja nos primórdios, nos cultos iniciais é a boa recepção. Se nós não fizermos isso, não dá certo. Então assim, o que eu oriento a vocês? A pessoa não quis, passa todo o jugo para mim, pode passar. Fala, olha, irmão, é o seguinte, eu sei, eu respeito imensamente, só que o pastor lá, ele pega no nosso pé, irmão, você não tem noção como ele é mau, ele é rude. Eu já entrei na mente do pessoal assim, mas aí ele não quer saber. Então aí se a pessoa, você já aplicou isso, já falou que tem que dar porque o pastor quer fazer a menção dela e ela não quis, aí é problema dela, tá bom? Mas no primeiro momento, dá o nome, não deu o nome, irmã, eu vou pedir encarecidamente, porque o pastor depois pega o nosso pé lá, ele é do mal, ele de vez em quando, viu?
Então, aí se ele não quiser, mesmo assim, é tranquilo. Deu para entender, Edgar? Aí o que eu peço para você? Que você, na hora que você enviar a folha, você escreva assim, olha, existem 2 ou 3 irmãos que pediram que não comunicasse, que aí eu já sei. Não querem dar o... É porque o meu olho aqui, eu estou vendo aqui, e eu vou bater o olho e eu sei que tem pessoa que não é da igreja. E aí eu vou falar, tá fulano, né? Ah, pastor, aí tem uns que é cara de pau, ele não dá o nome ali, mas na hora que eu falo aqui, ele fala, pastor, eu sou o João, né? Pô, mas por que não falou lá na hora? Hã? Então é... mas tem pessoa que é fogo, aí então pelo menos justifica. Fala, pastor Valério. Não, o Wilson vai lembrar, né? Lembra quando ficava de pé lá, 2 obreiros lá, e sem querer a gente começava a conversar, o pastor dentro do púlpito já puxava a orelha? Né? E isso aí que o senhor falou também, pastor, tem uma irmã, ela foi numa igreja, ela falou assim, eu vou conhecer, eu falei que a gente deu esse conselho, né? Sim. Sabe, dá uma nós estamos cuidando ali. E ela falou, vou conhecer, eu falei, vai à vontade, mas se prepara. Ela, meu rapaz, ela chegou no culto, ela já ligou para a Sandra, nunca mais eu volto. É uma benção, culto é uma benção. Mas receptividade... Mas foi aqui? Não. Aqui no segundo amado. Agora não. Falou que não volta mais. Não volta mais. Por causa da recepção. Olha aí que eu falei, viu? E é o que eu falei, lembra que eu falo de você ir no restaurante, a comida não é muito boa? Eu dou esse termo assim, né? Sim. Não é aquela comida que encheu o meu ego, sabe? Opa! Sim. Mas o tratamento do garçom me chamou muita atenção. Né? Tá. Então é o que a gente fala. Tá. A minha esposa aqui está dando a sugestão de caso a pessoa não querer, você dá um aviso aqui para ela ir lá pessoalmente e tentar conversar com a pessoa. Eu sei que ela consegue pegar o nome deles. Da última vez agora, o senhor pediu, lembra? Eu já deposito na mão dela depois Foi de aquelas escrever. missionárias que não quiseram dar o nome, né? Foi a quarta agora. Não, e aquelas missionárias também no evento lá do... Nossa, nem fala. Vaso, no encontro de Aqui vaso. estava Nem sentada fala, aí, nem era fala o desse mesmo culto. nome do cantor. Sim. Nem fala. Aí o pastor falou, mas não pegou o nome, elas não quiseram. Sim. Tá, mas não foi só ela, foi umas 8 aí que tinha Bastante. do lado de cá também tinha. Mas enfim, tem uns que não gostam de dar. Mas ali naquele caso, que você e o Edmilson, que elas não quiseram dar pra você, principalmente, aí eu fui até elas, dei a prancheta, falei, o pastor pega no pé dos obreiros e tal, e ele gosta de fazer uma recepção legal. Aí eu dei o nome pra elas anotarem, só que na hora que elas anotaram os nomes, toda hora o pastor ficava chamando de Edmilson, porque ele não entendia nada. Aí ele já puxou minha orelha, ele falou, não é mais para dar a prancheta para um deles, é para você pegar o nome, porque tem que ter uma letra boa para eu entender. Aí eu falei, poxa vida, de qualquer jeito ela vai me falando, né, Edmilson? Não. Você viu o Edmilson, quando ele vai me chamando quarta, né? Não dá. Porque... Ainda bem que o Edmilson ele podia fazer ciência de paleografia, né? Decodificar aquelas línguas mais antigas, que eu sou professor, mas não consigo ainda vencer essas façanhas. Até as letras de médico ele vai lá e lê. Então, eu não sei, tinha acho que era um D que parecia Foi essas meninas que estavam um L, eu falei, pô, mas eu não sei que letra que é essa aqui, demorei um tempo para decodificar. Então, acho que essa fórmula de deixar a pessoa colocar o nome não vai dar certo. A gente vai pegar aqui, inclusive eu vou pedir para a Sandra mesmo, a Lu também falou bem de você, né, que eu dei a sugestão da sua filha, mas ela falou, a Sandra também tem uma letra bonita. Então, Sandra, você vai ficar nessa missão aí, porque recepção tem uma característica, as mulheres conseguem se sobressair, os homens conseguem também fazer uma obra excelente, mas dado o jeitinho feminino, eu acho que não tem igual, né? Não tem igual. É que quarta-feira, pastor, ficou sem ninguém na porta. E também... A Diva teve que vir lavar o rosto. Sim. Os meninos estavam aqui no fundo, aqui ajudando aqui, porque eles estavam aqui. Sim. O Edmilson, aí acabou a porta ficando sem ninguém. Aí o que aconteceu? O pastor ficou lá. Aí eu perguntei para ele, por que você está aí? Ele falou, porque não tem ninguém aqui, então a gente vai... É que essa porta nunca pode ficar aqui. Mas eu vou continuar isso tudo aí, né? Pra não... e a peça é grande. Vamos lá então? Coloca o próximo. Colocar os cones na frente do templo, com o fim de preservar uma vaga ao pastor, considerando que o pastor é sempre o último a sair. Isso não é só para o pastor. Existem casos em que você vai convidar um pregador e você já separa um espaço para o pregador. Quem entendeu, diga amém. Então, onde se coloca, os obreiros devem fazer o seguinte, separar o cone exatamente para um determinado lugar,
para indicar exatamente a vaga. Não é que eu tenho exclusividade, é porque, quer ver um exemplo? Acho que o Wilson vai lembrar. Lá na Resgate eu estava cuidando, vindo uma viagem, estava com o carro do Marcelo da Bartira, fiquei aconselhando, saí 11 horas de lá. Quando eu saí, os caras roubaram meu carro na esquina. Aí, graças a Deus, depois eu consegui resgatar o carro de volta. Mas assim, por isso que tem que ter um lugar específico do pastor, porque eu sou o último a sair. Deu para entender, diga amém? Então, sempre o lugar, né, reservado ali para que eu consiga colocar o carro aqui, para a gente poder depois sair tranquilamente, tá? Aqui é separado, né, pastor? Garagem aqui, garagem de carro lá embaixo. E esse lado aqui, difícil, né? Aí não é bem, eu não quero entrar muito no sentido assim de reunião de obreiros, né? Mas assim, esse lado aqui não pode colocar de jeito nenhum. O nosso companheiro aqui, ele... Só o vizinho aqui, né? Esse vizinho daqui que eu não quero que coloque. Os outros podem, né? Verificar se... Aqui do lado da frente. O do outro pode, desse lado aqui não. Verificar se a lista de apresentação estão terminando e se sim, deve comunicar as partes responsáveis para elaborar de outras tantas. Ou seja, então tem a folhinha, não é legal uma folhinha de caderno. Deu para entender, diga amém? Não é estético, deselegante. Isso é uma época arcaica, época que surgiu a imprensa lá em 1515 com Wittenberg. Não dá para a gente fazer assim. Dizer, pastor, que se estiver acabando, aí já avisa que é para antecipar. Antecipadamente, está faltando. Hoje você viu já, pegou a lista, só ficou 2 folhinhas, então naquele mesmo dia você já tem que comunicar já a Lu, né, minha esposa que é missionária, para ela pegar e já fazer mais, tá bom? Não deixa terminar para comunicar. Tá acabando de falar nisso, porque já tem aqui, tá? Se quiser, tem. Não tem nada. Tá bom? Então sempre muito atento, tá? Vamos lá, próximo. Obreiros e seus limites no culto a Deus, né? O obreiro, ao conduzir o culto na igreja, deve ter a devida atenção em 4 momentos. São eles. Número 1, qual que é? Apresentação dos membros e obreiros. Pois nessa etapa cabe ao pastor. Então, qualquer obreiro que estiver dirigindo o culto, ele vai dirigir o culto. No entanto, quando chega a apresentação dos membros e visitantes, e obreiros, visitantes e obreiros, essa parte para o pastor. O pastor pode até permitir que você faça a apresentação dos membros, tá? Mas muitas das vezes a nossa apresentação é muito pontual. Eu particularmente gosto de que a pessoa se sinta muito acolhida. Existe casos que a pessoa já me conhece de outra igreja, a pessoa, né, enfim. Então a gente recomenda que seja o pastor, tá? Podendo ele, após ser comunicado, permitir você fazer a apresentação dos visitantes. Então eu posso chegar aqui e falar, Reinaldo, pode fazer a apresentação dos visitantes. Então aí você vai lá, está aqui conosco, tal, aquela coisa. Todavia, dos obreiros não tem jeito, é o pastor sempre que faz, tá bom? Isso não é uma ditadura minha, é uma coisa que eu estudei sobre essas estruturas, como que são a questão de ética pastoral em tantas outras igrejas, para poder formular essa apostila. Quem entendeu, diga amém. Tá? No momento de recolher as ofertas, cabe o obreiro passar o trabalho do pastor. Então ele está dirigindo, ele já passou para a hora do momento da apresentação, agora eu retomo o trabalho novamente, continuo dirigindo o culto, Edmilson dá oportunidade para aqui, para um irmão aqui, o irmão lá, grupo de louvor, alguma coisa. Chegou a hora da oferta, quem cabe fazer o apelo da oferta? O pastor, porque ele que sabe qual é a condição real da igreja, ele sabe se naquele momento vai ter que lançar uma comunicação mais declarativa, mais pontual, mais aguda a respeito da necessidade da igreja ou não. Deu para entender? Diga amém. Exemplo, tem que pagar a internet, não tem o dinheiro da internet. Está repreendido, mas suponhamos que nós não tivéssemos. Então, não dá para o obreiro não sabe que naquele dia tem que entrar pelo menos os R$100. Deu para entender? E eu sei. Então, naquele dia, irmão, eu preciso de 10 pessoas aqui que me ajudem com R$10 para a gente conseguir pagar. Por isso que é o pastor. Amém? E isso, tem da contabilidade. Vocês vão ver igrejas que de repente convidam um obreiro para dar uma pregada na hora da oferta.
é bonito, mas assim, essa característica não é legal porque ela estimula a teologia da prosperidade, é o toma cada lá, né? Então não é essa a ideia da oferta. A oferta é o princípio da gratidão a Deus e da manutenção da casa do Senhor. Amém, Jesus? Eu não devo dar uma oferta porque eu quero que Deus me prospere. Eu dou oferta porque eu quero que a casa de Deus, sou grato por tudo que Deus me fez e eu quero que a minha oferta redunde em salvação. Esse é o princípio do dízimo e esse é o princípio da oferta. Então, outra coisa, cabe ao pastor apresentar também quem? O pregador na igreja. Então, eu passei aqui para Mara, e a Mara está fazendo a apresentação de todos. Ela passou para a minha apresentação e eu falo, Mara, pode ficar à vontade, pode apresentar os visitantes. Aí a Mara fez a apresentação de todos. No momento em que ela fez a apresentação de todos, aí tem um obreiro, tem pregador. Para quem que é que ela vai passar? O pastor. Nesse momento, olha, irmão, já apresentei todos, agora eu quero repassar aqui, temos alguns obreiros aqui, e eu quero repassar agora para o pastor, né? Enfim, aqui direito. Amém? É assim? Tranquilos? Vamos para o próximo, quarto e último. E por fim, deve o obreiro entregar o microfone para o pastor, dar olha, ficou avisos, mas é avisos finais, e a seguir dar a bênção apostólica, né? Quando o pastor não estiver presente na igreja, então o que fazer? Caberá ao obreiro transferir todas as 4 divisões da autoridade pastoral, que é aquelas, a um obreiro de maior hierarquia de sua congregação. Então, hipoteticamente eu não estou aqui, então nós temos hoje aqui o Valério, que é o presbítero, e o Hérito, que também é presbítero. Então, eles que terão toda aquela prerrogativa, todas aquelas vantagens, se é que se pode dizer vantagens, tá? De apresentar os obreiros, fazer a apresentação, declarar o grau de oferta, porque nesse caso aí, hipoteticamente eu não estou, eu mando uma mensagem para o pastor Valério, ó, eu não estou aí hoje e tal, mas é o seguinte, faz um apelo hoje porque precisa pagar tal conta. Então ele já sabe o que tem que ser feito naquele dia. Amém, Jesus? Amém. Tá bom? Vamos para o próximo. Competência. A competência inicia na pontualidade do bom obreiro, ele deve ser o primeiro a chegar e deveria ser o último, né? E o último a sair. O obreiro não é o superstar ou o tocador de piano que só aparece na hora de tocar. Então o obreiro é aquele que vai ajudar desde o começo da abertura do culto, tá bom? Então é aquilo, ele vai ser o primeiro, vai abrir a igreja, né? Graças a Deus. Nesse sentido de horário aqui, os obreiros aqui estão de parabéns, aqui os que estão aqui, né? Graças a Deus estão de parabéns, né? Não tenho o que falar, já não é esse problema aqui não. Vamos, tá aí? Deve ser sempre um carregador de piano, tarará, verificando os galões, aí volta de novo aquela questão que eu retomo de novo, né? Vamos para o próximo então. É claro que ao chegar algum obreiro do mesmo ministério de grau hierárquico superior ao seu, por questão de ética, deverá passar a direção do trabalho ao obreiro mais graduado. Então, suponhamos que você está dirigindo um culto, não chegou ninguém, está dirigindo, e aí, por exemplo, hoje nós temos assim uma certa posição do Edmilson nas quartas-feiras, abrir o culto, aquela coisa toda. Suponhamos que nós abríssemos mais um culto aí, sei lá, na segunda-feira, e não tivesse um obreiro que fosse específico, fosse abrir o culto. Então, chegou o Reginaldo aí para abrir o culto, e ele está indo, né? E eu não cheguei a formular para ele, olha, você que vai dirigir o culto hoje, até o pastor chegar. Então, ele está dirigindo. Chegou o pastor Valério, chegou, por exemplo, o Wilson é diácono, então chegou o Wilson, né? Aí, ó, Wilson, você pode dar continuidade. Aí o Wilson pode falar para você, olha, não, irmão, pode continuar. Ou ele mesmo pode dizer, tá bom, meu irmão, Deus abençoe, obrigado aí pela honra. E aí vai dirigir o culto. Deu para pegar todos? Como é que é? Tá? Mesmo assim que nem quando a pessoa, vamos supor, que o senhor deu uma campanha para um dos obreiros estar dirigindo. Sim. Aí o obreiro vai dirigir do começo ao final ou também tem que passar para o pastor? Não, aí é o seguinte,
sendo na campanha, ele tem essa incumbência, mas naquelas questões dos 4, Sim, de ele tem que passar. Das horas que tem que passar por tudo. Mas as demais, se ele que está dirigindo a campanha, ele já está exatamente com a bênção, que é o caso assim que eu dei o exemplo aqui do Edmilson. Edmilson nas quartas ele abre o culto, né? Então não há necessidade dele ter que passar para outro, porque ele já tem essa parte que ele chega aqui, dirige a parte, aí de repente ele vai lá dar uma oportunidade para o Valério, aí é uma questão dele, ou dou a oportunidade para o Hélio, ou dou a oportunidade, aí é dele mesmo, mas ele tem a incumbência, né? Mas se eu deixar uma campanha na mão de vocês, viu, Marlon? Então aí é vocês que têm essa incumbência do começo ao fim, salvo aquelas 4 etapas lá que eu falei que tem que passar para o pastor, tá bom? Tá? Então, essa aqui já foi, né? Vamos pro próximo? Transição na hora do culto. Ao dirigir o culto, o obreiro deve ter em mente que este momento deve ter uma sequência lógica e harmônica. Dessa forma é importante que o obreiro siga o quê? Liturgia. A liturgia. O que é liturgia? Forma de culto. Orientando que nas oportunidades os mesmos devem ser objetivos, em caso de lacunas. O que é lacunas? É esse espaço de tempo em que no meio do culto eu tá aqui, eu dei oportunidade para o irmão Wilson, aí o irmão Wilson vem até aqui, pede, aí suponhamos aqui que a missionária, minha esposa não está aqui no dia, aí está a Isabela aqui, já está ficando afiada aqui, aí ela está digitando lá o hino que ela quer, e o Wilson está aqui, aí o Wilson fala, eu não sei, eu acho que é Deus fará, Deus fará, ela digitou lá, não é Deus fará não, eu acho que é Deus ligará, não, também não é Deus ligará, então eu acho que é Deus proverá, não é? Só, e aí nessa hora eu fico aqui esperando, é correto eu aqui deixar esse tempo todinho, o culto aqui, parado, esperando resolver o problema do irmão? Não, o que é que o obreiro tem que fazer nessa hora? Ele pode levantar a igreja para uma oração. Olha, nós vamos orar aqui para Deus, né, enfim, revestir a todos e tal. Pode cantar uma parte do corinho, né, enfim, canta um corinho, ou em algum momento, irmãos, levanta a mão da glória e tal. Você não pode deixar o culto ter essa lacuna. Deu para entender? Por quê? Porque o culto tem que ser dinâmico. Diga amém. Amém. Lembrando assim que o culto não é para nós, o culto é para Deus. Amém? Então nós fazemos o culto. E o obreiro, ele é o maior responsável, né? Claro que o culto, cada um de nós que fazemos, né, Letícia está quietinha ali, cada um de nós fazemos o culto, mas o obreiro tem essa incumbência importante de fazer o culto ser dinâmico. Um obreiro consegue fazer o culto ser muito gelado, irmão? Consegue ou não? Consegue. Ele pega o culto, irmão, aleluia, Deus é bom, glória, ai Jesus, não dá, deu para entender? Então, o irmão está cantando aqui, está demorando, tá pegando fogo, vamos lá, irmão, vamos embora, vamos cantar com alegria. É isso, o obreiro tem que fazer o culto ser dinâmico. Amém, Jesus? Amém. Se não souber cantar, faça aqui, Sandra, canta o corinho aqui agora, né? Enfim, canta aí, né? E aí cada um dá deu para entender? Se eu não posso, eu levanto um trampolim, mas que o culto tem que acontecer. Vamos lá. Desta forma é importante que o obreiro siga a liturgia, orientando que nas oportunidades os mesmos devem ser objetivos. Então o que significa isso? Que na hora que eu for dar a oportunidade para cada um, eu já especifico, olha irmão, o irmão tem aqui, agora é 9h05, o irmão tem até 9h10 para poder falar de Jesus aqui, dar um beijo na flor. Deu para entender? Diga amém? Por que eu tenho que especificar? Por que vocês acham que eu tenho que especificar, irmãos? Por causa do horário. Vocês aqui ainda a gente não pegou, graças a Deus, não pegamos. De dar oportunidade para alguém que na hora, né, esquece, fecha o olho ali e já era. Mas aconteceu. Né? Já aconteceu várias vezes. A vez da Regina
Come a força. Eu não esqueço, era na Monte Calvário ainda, o pastor Dequias deu a oportunidade para um amigo dele, que era amigo dele, missionário Flávio, eu lembro até dele, do nome dele até hoje. Aí o missionário foi e começou, era vigília, ele começou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, meia hora, e a vigília estava perdendo já o sentido dela. E aí na hora, eu sentia a minha barriga queimar, que é um sinal que Deus me dá na hora. Falei, vixe, meu Deus, como é que eu vou fazer agora para barrar o camarada? E ele é amigo do pastor, do chefe aí, como é que vai fazer, Jesus? Aí na hora Deus me deu estratégia, a mãe do pastor Dequias estava lá, peguei ela no manto, ela já estava ligada no céu, peguei ela, trouxe ela na frente do camarada, ela já deu um brado, tomou o microfone, pum, pá, pá, aí já era, continua, pastor Dequias, e a bênção foi grande. Deu para entender? Diga amém. Mas assim, dá para evitar isso. Como que dá para evitar isso? 5 minutos. Já de preferência, já especifica, ó. Tem até 9:05. 9:10, né? Deu para entender? Ok? Deu a saudação, é isso. Tá? E o obreiro jamais pode ter testemunho, nem pensar, né? Já aconteceu, no dia, já vim aqui, bateram no meu carro, e só mesmo os meus amigos mais íntimos aqui que eu falo de mim, bateram no meu carro, estou quase chorando aqui. Com ele eu choro, mas com o povo, meu Deus é bom, é maravilha. Nada de falar de testemunho. Amém, Jesus? Amém. E sorrisinho alegre. Sorrisinho alegre. Viu? Por quê? Diga por quê? Porque o obreiro prega o que vive e vive o que vai pregar. De novo, o obreiro o quê? Prega o que vive e vive o que vai pregar. Vive o que vai pregar estou desempregado, mas vou pregar que Deus abre as portas, Deus supre e Deus vai me abrir as portas. Vivo o que prego, né? É o princípio moral mesmo, não faço e eu posso falar que não faço para ninguém porque também não faço. Deu para entender? Diga amém? Amém. Nessa, e a bênção é grande. Eu fui pega muitas vezes nisso. Tá vendo? Então tá aí. Durante 5 anos. Olha aí, tá vendo? Então, 5 anos ali com o filho na luta, né? E tem que... E eu passando ali no abismo e falando que Jesus ia fazer. Sim, tá? então tá vendo? Aí, então, o obreiro é sempre assim. Em caso de lacuna do culto, o obreiro deve procurar orar, cantar um corinho ou hino, a fim de evitar pausas longas e dessa forma causar cansaço nos membros. É isso que acontece, o obreiro pode fazer isso no culto. Cuidado em doutrinar a igreja. Deve o obreiro ter atenção em não doutrinar a igreja em certas naturezas, como falar de roupas adequadas na igreja, como retirada de piercing, brinco, bonés, roupas de times, ou tratar de assuntos delicados como homossexualidade. Assuntos dessa magnitude devem ser tratados apenas pelo pastor no momento oportuno. Então, eu lembro que uma ocasião eu perdi uma família todinha. Eu fiz a visita, fiz 300, não resolveu. Tinha um pregador que se uniu conosco na época, e o pregador foi lá e pregou sobre a Aparecida do Norte, falou que Jesus tinha uma cara de nóia, aquele Jesus pregado na cruz não tinha cara de nóia, a Aparecida não sei o que, sentou a marreta. E essa família, eu fui com muita luta, era um dos vizinhos da esquina ali, o Wilson. Era aquela família dos japoneses lá de esquina. Aí trouxemos aquela família toda. Resumindo, depois daquele dia, nunca mais quis voltar. Eu fiz visita, pedi desculpa, tudo. Uma pregação, colocou uma família todinha para fora. Uma palavra dele colocou tudo a perder. É o perigo hoje, né, pastor? Por isso que hoje muitas igrejas... Vamos ver quem vai vir pregar. Sim, tem aqui uma parte aqui que eu falo que não pode convidar se você nunca viu a pessoa pregando. Então, quer ver outro exemplo? Eu dei uma oportunidade para um outro obreiro que era da nossa casa na época. E o obreiro foi e começou a falar mal de homossexualidade. Foi a primeira vez que uma irmã foi lá, enfim, né, tinha as pulsões dela sexuais e tal. Foi a primeira vez que ela foi lá. E aí, eu não sei se nesse dia eu não estava no culto, alguma coisa desse estilo, eu fui
visitar alguma igreja do nosso ministério, porque eu fazia muito esse trabalho de visitar as igrejas para tratar de assuntos. E quando eu cheguei, eu fui informado da situação, eu tive que ir correndo na casa dessa irmã, tentar conversar, tentar ajeitar a situação. Tudo por causa dessa ocasião. Esse mesmo obreiro da outra vez foi de outra oportunidade, ele foi falar mal do pessoal que vinha com a camisa do Corinthians e tudo mais. Aí eu tive que dar uma carcada nele, violenta. Falei, irmão, essas doutrinas deixa com o pastor, porque o pastor, ele vai saber falar. A gente tem que ter uma experiência para falar, se é para falar, porque particularmente não vejo nenhum mal da pessoa chegar aqui só se for com a camisa do Palmeiras, aí não tem jeito, né? Com a camisa do Palmeiras não tem jeito. Pastor é corintiano. Tô brincando, viu? Nem com a camisa do Palmeiras. Mas deixa a pessoa. Ela chegou com o boné aqui na igreja. Pastor, mas na igreja não pode usar boné. Deixa ele aqui com o bonezinho dele. Ele veio com bermuda aqui. É a primeira vez. Deixa ele aqui. Ele veio com piercing. Já aconteceu de eu pegar pessoas que veio com tudo. O Valério vai lembrar aqui agora. O Rodolfo, que era do Raimundo. Você lembra como é que ele chegou lá na igreja? Irmão, aquele camarada parece um almanaque. Eu nunca vi tanta tatuagem nele. E ele tinha, no começo, quando ele veio, tinha uma argolona aqui na orelha, aqui, ó. Isso não é agora, porque você receber, irmãos, agora a igreja está mais preparada, mas naquela época, há mais de 20 anos atrás, ele com aquela argolona e a esposa dele com um piercing violento que atravessava o nariz, aquilo era escandaloso para a igreja daquela época. Mas graças a Deus a gente recebeu ele com tranquilidade. E olha, e ainda no dia nós fizemos um culto de uma cruzada. Isso mesmo. E eu pedi para ele dar o testemunho. Meu irmão, lotou aquele Benedito Calixto. Nós fizemos dois turnos naquele Benedito. Foi dois? Começamos umas 3, paramos, depois continuamos, lembra, Barão? Que foi o Elias Silva. Sim, olha aí. Foi tremendo, mano. Então, olha só, ele estava com o piercing dele e tudo. E se eu chegasse lá e falasse assim para ele: ó irmão, aqui não, você está na casa de Deus, eu perdia ele. Eu perdi um amigo que eu evangelizei, final do Topeira, levei ele para uma igreja lá onde Maria Aurélia, missionária Aurélia. Lembro, porta das. O senhor conheceu também? Casa de oração. Casa de oração. Ela é uma mulher que ora muito, 6 horas, 7 horas ela tira brincando. Só que assim, o ritmo lá era Deus Amor. Aí eu fui levar o menino todo de preto, né? Gótico, levei ele para a igreja. Lá, tinha acabado de sair da Universal, comecei para lá. O Jonas foi me encontrar lá na época. E eu lá levei ela. Aí ele aceitou Jesus. Ela falou: quem quer aceitar Jesus? Aí ele aceitou. Meu Deus. Ela pegou e falou: olha, irmão, que benção que o irmão está aceitando Jesus. Mas eu preciso falar uma coisa: você é uma benção, mas essa camisa não é de Deus. Essa calça e essa bota preta, irmão, sangue de Jesus tem poder. Isso é coisa do capeta, é coisa do diabo. Eu pergunto, quando o Topeira voltou para a igreja? Não voltou. E detalhe, daquele dia em diante, não demorou muito tempo, ele foi para o crime e morreu no crime. Morreu no crime. Tudo por causa foi que ela é uma mulher de Deus, mas assim, não tinha sabedoria. Então, está dirigindo o culto, não toca nesses assuntos. Homossexualidade, pior ainda, falando essas coisas, dá processo hoje. Deu para entender? Diga amém. Amém. Deixa ele lá, namoradinho, tá os dois se beijando aqui, enfim, deixa que o pastor resolve esse pepino aí. Tá bom? Amém, Jesus? Amém. Tá? Então, tá aí. Tá aí, vamos pro próximo. Ao final do culto, o obreiro deve fazer um importante bisturi antes de sair do templo, verificando se todas as portas estão fechadas, né? Ou o ventilador desligado, ou já estou profetizando, o ar-condicionado, né? Ou mesmo deve ser feito na aparelhagem de som, observando se estão todos os mecanismos desligados, como microfone, mesa de som, guitarra, os cubos desligados, potência aqui, depois você me ajuda. Potência e os demais componentes, como luzes acesas, torneiras abertas, pois o pastor geralmente
está atarefado com aconselhamento ou oração no final do culto. Dessa forma, se justifica a incumbência desta tarefa aos obreiros. Então, a quem cabe fechar, verificar todas as coisas no final do culto? O obreiro. Então, aí o obreiro pode ir embora, o pastor fica aconselhando, mas aqui também é uma questão que eu não tenho que reclamar mesmo, né? Tá aqui o Reginaldo também, entrou no mesmo ritmo com o Ednilson, que fecha a porta da igreja, e enfim, fecha melhor do que eu aqui, né? Eu apanho ali, mas eles dois ali já fecham já, e futuramente. A porta já não aguenta mais ele mesmo. Né? Esses dois estão animados aí. Então, é isso aí, tá bom? Vamos pro próximo, Lucas. Cuidado com crianças. Os obreiros devem estar atentos ao trânsito de criança no saguão do templo. Isso porque pode ocorrer o quê? Acidente. Interno e externo. Outro fator é não deixar as crianças furtarem a atenção. Furtarem não é que é de roubar, não, é roubar a atenção mesmo, tirar a atenção, tá? Tirar a atenção dos membros, bem como do pastor. Desta forma, deve o obreiro convidar a criança para a sala, né? Salinha, se tiver alguém ali, ou ir tomar um ar. Caso nada dê certo, deve devolver aos pais e orientar a necessidade dos pais em cuidar dos seus filhos. Então, o menino começou a chorar, não espera, começou a chorar, vamos tomar uma arzinha ali, vem aqui meu filho, vem, eu não quero, vem sim, começou a chorar muito, tem que pegar mesmo, não tem jeito, pegou, colocou no bracinho, vem aqui, né? Eu lembrei de um obreiro da Assembleia, falou, obreiro bom tem que andar sempre com o pirulito no bolso, pastor, para dar para criança, obreiro bom é assim, né? Ele falava isso aí, obreiro bom tem que estar sempre com o pirulito para dar para as crianças. Já vem aqui, vem para cá, vem que vem, né? Essa semana aqui, domingo, eu estava aqui, tinha uma criança que estava animada, os pais estavam... Rapidinho você... Rapidinho eu vi dali. Então. Você foi lá e já... Fui. Ela Trouxe a criança lá pro canto. Para que os pais pudessem cultuar. Para que os pais pudessem cultuar. Claro que eu acho que eu perdi uns 3 quilos na hora, lá de Deus. A menininha era animada, eu pulando, fazendo de tudo já... Né? E quando ela deu um pico maior, por exemplo, que ela juntou com a outra, eu não deixei, já fui com tudo, separei as duas, fiz que nem a carruagem, separei Elias e Eliseu, peguei a menina e levei lá para fora mesmo, aí não teve jeito, aí não pode mais, eu tive que levar lá para fora um pouquinho, pronto, os pais cultuaram, enfim, aquele formato que eles vão voltar mais vezes aqui, tudo mais, com esse ministério, enfim, mas esse é o trabalho de obreiro. Bem-vindo ao ministério de ser obreiro. Você achou que era fácil? Não é fácil, viu, Letícia? Mas esse é um ministério lindo, viu, Yuri? É um ministério lindo, viu? Graças a Deus. Então o obreiro faz isso. Então, deu para pegar? Tranquilos? E quando for entregar para a mãe ou para o pai também, saber como falar, né? Sim. Porque às vezes a gente fala assim, olha seu filho aí, pelo amor de Deus, deixa com ele aí, né? Eles daí, às vezes, porque as mãe nenhuma gosta, né? Vai chegar lá a falar, então tem que saber como que vai falar para poder segurar. Filho, a gente está tentando aqui, se puder segurar um pouquinho, porque eu já percebi que ela não gostou de mim, tá? Mas, entendeu? É o jeitinho. Quer falar alguma coisa? Sexta-feira que terminou o curso aqui de pregadores, a missionária Sandra aqui da igreja aqui da Rua 3, ela falou desse problema aí, que eles perderam uma família. Ela falou, missionária, a Mara estava aqui, a Mara veio falando. Ela falou assim, missionária, o menino ficava brincando com o carrinho para lá e para cá, ficava brincando e atrapalhando, só que a mãe ficava lá, nem ligando, os pais nem tinham. Então nesse momento tem que falar com muito carinho, porque a mãe pode se sentir ofendida, falar, pode machucar, até porque é perigoso mesmo, as pessoas passam no corredor e... Então, tem momentos que a criança começa a correr para lá e para cá, é perigoso. Por exemplo, na quarta-feira mesmo, eu estou aqui ligado no céu, eu estou virado de giraia. Criança vem, dependendo, ela vai voar 30 metros. Eu estou naquele gás. Não tá, né, pastor? Tira a atenção de todo mundo. Tira, então nesse momento, correr com o carrinho, desloca a criancinha para lá. Se não der, tem aquele cantinho perto da porta ali, coloca, de repente tira um brinquedo, desloca ali, leva para cá. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Leonardo, né? Aí a Carol nunca tinha ido lá. E nesse dia a Carol foi. E ficou sentada comigo no fundo. E a mãe dele sentada atrás. Aí o Enzo foi levantar, a mãe dele pegou ele pelo braço e falou, senta aqui. Eu já olhei para a Carol, falei, meu Senhor. A Carol falou assim, é seu neto? É seu filho? Então não faça mais isso com meu sobrinho.
pega seu neto pelos braços assim. Que ela puxou ele Mas para é o jeito que a ele. pessoa... Que ela fez, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Então, é assim, resumindo, é outra coisa que tira membros fatais da igreja, né? Que para ele o filho é ele. Na verdade, o filho para um pai é ele em miniatura, né? Então, é isso, não dá para tocar. Vamos Então pro nós vamos ter que encher os bolsos de bala. Já pegou já aí. Tá chorando, trabalhinha. Trabalhinha. Dependendo, tem que assim que você tem que dar um pacote logo. Nossa. Prepara o Eu vou obreiro. falar pedindo pra choro. Prepara o obreiro. O obreiro, além de ser eleito para a obra do Senhor, deve preparar-se diariamente no ministério da Deus. Deve procurar ser um hermeneuta, ou seja, um intérprete da palavra de Deus através da leitura da palavra. Tem um canetão aqui já para mim, já? Me dá uma dica. Olha só. Todo e qualquer obreiro já tem que estar pronto para decorar a ordem dos livros. Olha aqui. Sério que não pegou? Sem a tampinha aqui, vamos ver, é perigoso. Eu tirei até pra fora. Ah, então tá bom. Olha aqui. Gênesis. Êxodo. Tem outro aí? Esse vermelho tá mais forte. Essa caneta tá tudo dentro do... Não tá lá com você no seu... Levíticos. Números. Deuteronômio. Ó. Então, esses são os primeiros livros. O obreiro tem que decorar. Deu para entender? Diga amém. Por que tem que decorar? Por quê? Porque na hora que o pregador vai, quem vai auxiliar o povo que não sabe, quem é? O obreiro. Então o pregador, irmão, abre a sua Bíblia no livro de Levíticos. Né? Aí, Levítico, aí o obreiro, até o obreiro. Levítico, meu Deus. Revela, não vai revelar. Então vai procurar lá e fica lá. Não vai. Eu tinha um obreiro que eu lembro que ele estava... Eu não vou lembrar o nome, não, eu passei 18, é terrível. Mas eu lembro que ele era muito legal, muito simpático com ele. E aí, eu lembro que pediu para ler um livro, não sei se... Eu acho que foi... Tem os profetas menores, é de matar o obreiro, né? É de acabar. Quando fala, abra no livro de Abacuque, irmão, dá um desespero no obreiro. Então, abriu no livro de Abacuque e esse irmão estava abrindo, estava do meu lado e ele estava procurando lá no Novo Testamento, do meu lado, né? E aí ele começou lá, Atos, Romanos, aí voltava, ia para Filipenses. Aí eu olhei para ele e falei, não achou lá não? Ele falou assim, pastor, acho que a minha Bíblia está com defeito. Defeito? Não era. O livro não era ali, irmão, não era, tá? Então olha aí, Levítico, esses são os 5 primeiros livros. E aí eu até, eu estava hoje, na hora que eu estava em casa, pronto para sair, eu fiquei pensando um jeito de vocês decorarem esse aqui, ó. Então, sei lá, a sigla, né? Geng, né? Sei lá, para vocês já entenderem que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e ID, né? Gente, era isso. Agora, você lembra de gente e aí você escreve gente, para você entender que essa é a ordem. Deu para entender? Diga amém. Aí depois, você vai ter os livros históricos que vão do Josué ao livro de Esther. Depois, livros poéticos. Então você vai de Jó, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois, profetas maiores, né? Então você vai ter 4, né? O primeiro dele é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Depois você vai ter os 12 profetas menores, né? Aí o bicho pega mesmo. Aí tem que decorar mesmo legalzinho. Mas o primeiro é o livro de Oséias. Aí você vai, Oséias. E os livros são chamados profetas maiores e menores, não porque uns são maiores do que o outro, é porque tem mais capítulo. Então você já detectou. Se é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, esses têm muito capítulo. Então eles estão logo depois dos livros poéticos.
Quem entendeu, diga amém. Amém. Eles estão logo depois daqui, ó, livro de Jó. Como é que eu descubro logo de bucha? Eu quero abrir no livro de Salmo, abro no meio da Bíblia. Certamente, ou vai cair em Jó, ou vai cair em Salmo. Abriu no meio, se não tiver, sua Bíblia não tiver indo da harpa, você separa o sino da harpa ali, abre no meio. Ela vai cair ou em Jó ou Salmos. Deu para entender? Aqui é livros poéticos. Então, Jó, Salmos. Deu para pegar, pessoal? Então, repete comigo assim: o obreiro deve ter uma noção da ordem dos livros. Tá? Então, eu sei que tem Bíblia lá, Bíblia Shed, que vai ter lá letra C, mas não vai nisso, irmãos. Não vai nisso. Porque na outra Bíblia do outro obreiro, do outro membro que está lá, não tem essa marquinha que vai te auxiliar. Você vai ter que saber onde que é. Ou pelo número também, 1000, não sei quanto. Não dá. Certo, pessoal? Então o obreiro tem que decorar. Por isso que a Bíblia diz: procura o obreiro aprovado, está lá em 1 Timóteo 2:15, 2 Timóteo, procura o obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Então ele já tem que começar. Gênesis, Êxodo, Levítico, os números, Deuteronômio, Josué, e vai cantando lá e vai decorando. Tranquilos? Angústia? Vamos aprender. Vamos para o próximo. Glória a Deus aí? Deu uma tristeza, né? Ô pastor, Fala. qual era aquela música mesmo? É 5-4, como é que é? Ah, do telefone? É. Ah, é o 512 5. É isso aí. 512 512 5. Não. 512 5 Então é 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. É o telefone que vocês têm que decorar. Tranquilos? Peça aqui o canetão aqui, de novo. Olha lá. 5, 12, 5, 12. Então, PM, maiores, menores, 5 livros da lei, né? Históricos, poéticos. Aqui você já percebe que é o PPP, né? Então, esses são os livros do Antigo Testamento. 5, 12, 5, 5, 12. De novo. 5, 12, 5, 5, 12. De novo. 5, 12, 5, 5, 12. De novo. 5, 12, 5, 5, 12. Então é isso aí, tá? Edmilson me fez lembrar. Obrigado. A memória está fresca. Há obreiros que nem sabem onde estão localizados os livros do Novo Testamento, seus evangelhos, epístolas, e o pior é que procuram se desculpar com justificativas esfarrapadas, como na minha Bíblia não tem esse livro, que foi essa situação de serviço de experiência, né? O obreiro e a estética. Obreitor. Vixe. Eu estou marcando aqui, você corrigir. Tá. A etimologia da palavra estética vem do grego aesthesis, que significa experiência, sensibilidade, conhecimento sensível, sensação e percepção. Estética é um conceito muito explorado na filosofia para indicar uma reflexão de beleza sensível e do fenômeno artístico. O ministério do obreiro, além de espiritual, também deve ser comprometido com a condição visual alheia. Então é aquela questão do obreiro, não dá para um obreiro... olha, eu vou explicar para vocês. Isso é uma coisa que eu estudei, eu já falei isso para vocês, eu acho, já falei, que eu estudei acho que uns 3 a 5 anos, isso, que eu queria justificar, eu queria defender a unhas e dentes que uma pessoa uma mulher que cortasse o cabelo, ela estava pecando. Uma mulher que usasse saia, que não usasse saia, ela estava pecando. Eu estudei isso, revirei. Aí foi por isso que eu fui para estudar grego, estudar hebraico,
li várias traduções, comprei livros de manual de costumes de Israel, e aí o meu maior choque foi quando eu descobri que era o contrário, né? Que as mulheres, quando não usavam brincos e pendentes, aí a 61, aquilo era sinônimo de luto, de tristeza, e o sinônimo de alegria no povo judaico era elas usarem pendente, aquelas coisas todas. E aí isso para mim foi um choque, porque eu vim de uma escola muito dura, muito rígida, né? E tive que... E aí então, depois dali, claro que eu formei a Resgate e não mudei nada. Para mim era o maior conflito saber que não tinha nada a ver, e eu não podia mudar nada da doutrina, não acreditando mais naquilo. Deu para entender, diga amém? Isso foi o maior... Coitada de mim. Nós enfrentamos isso aí lá, né, Gravado? Sede de um jeito, subsede de outro. Então... Só pensa nós lá. Era isso aí mesmo, era o maior conflito, era a maior dificuldade. Então, mas assim, isso significa que mesmo não comprometendo a salvação, o obreiro tem que vir uma roupa adequada para não causar nenhum tipo de escândalo. Quem entendeu, diga amém. Quando eu falo roupa adequada, eu estou dizendo assim, para não vir de mini saia, né? O obreiro não vir com bermuda ou uma calça de moletom para dirigir. Eu vim aqui hoje de chinelo para liderar, né? Dá para um obreiro liderar a reunião o dia da escala de chinelo, havaianão no pé, né? Então, não dá. Então, eu já briguei com muito obreiro que vinha com rasteirinha. Mesmo rasteirinha cheio de brilhinho. Podia vir com todo o brilhinho. Então eu pegava muito. Hoje eu tô um amor, viu, irmãos? Um amor de pessoa. No Testamento Antigo. Mesmo. No Testamento Antigo. Hoje o pastor tá bonzinho. Tô. Eu sou outro. E graças a Deus, né? Eu fiquei pensando assim, falei, acho que eu já mandei os pro inferno, sendo duro. Então é melhor eu ser bonzinho, deixar eles aqui, do que mandar lá pro raio que o parta. Esse daí da Síria vem do Testamento Antigo até o... Não é que tivemos uma igreja meio dura, irmão. Que o obreiro tinha que dormir com duas camisas, com combinação, porque o anjo ia passar 3 horas da madruga e tal, tinha esse negócio desse daí. Mara, não ria não. Quando eu ia no médico, a médica falava assim, pra que você tá com tantas essas roupas? Pra que tudo isso? Eu falava, Jesus, agora eu vou falar o que dessa mulher? Porque era combinação, era vestida, era um monte de coisa. Por que tudo isso, moça? Fala, Jesus, amado, e agora? Não vai entender nunca. Pastor Adriano. Fala, pastor. Eu sei que você já gritou nessa. Sim. Agora imagine eu, lá em 1985. Vixe, meu Deus. Conta por isso que eu gosto de ver as histórias do Wilson. Fala aí. Quem tem televisão em casa tem o Satanás em casa. É verdade. Olha, um dia eu quero ouvir da reunião de obreiro, eu quero ver a história do Luiz contando lá, que ele conta com precisão o que aconteceu com a reunião lá envolvendo televisão. Lembra, Nelson? Lembra, né? Hoje nós estamos com ela aqui, ó. É um debate feio. Um debate feio. Mas eu sempre tive isso. Eu ia debater direto. Eu falava para ele, pastor, a televisão é minha salvação, porque eu não tinha que ficar com meus 4 filhos. E eu tinha que fazer a obra de Deus. Então eu ligava, deixava eles assistindo desenho, mas eu falei, pode. Falei, na minha casa vai ter filho, porque não tem que olhar eles. Deixa eles assistir, é um debate feio. Sim. Então, o que eu diria é assim, os obreiros vêm numa roupa adequada, deu para entender? Diga amém? Se vier de camiseta, que venha daquelas camisetas de social aqui, camisa curta, alguma coisa, tenta dar uma agitada, né? Alguma coisa estilo, enfim, e a benção é grande, né? Por enquanto, se não tiver, coloca uma camisa polo, mas vem adequadamente. Amém, Jesus? Amém. Vamos pro próximo. Vamos lá? O obreiro deve se atentar à maneira de se vestir para participar do culto. Eu já falei isso aqui. Vai para o próximo. Preocupar-se, parece assim, que é assim, pastor, não vejo nenhum tipo de objetividade nisso, mas já estou explicando porque eu já tive casos dessa situação. Preocupar-se com hálito ou com perfume. É comum, após a ministração da palavra, a pessoa exalar um hálito forte, por isso é bom, antes de ir ao culto, apresentar-se com todos os artifícios higiênicos, como escovar os dentes, usar spray,
e ao término do culto usar pastilha, bala, coisas dessa natureza. Não significa que eu vou ficar vistoriando quem é que colocou bala. Não quer dizer isso. Só quero dizer que tem casos que a pessoa de repente tem um problema estomacal, alguma coisa desse estilo, e a pessoa acaba exalando um mau odor, um mau hálito. E aí nesse sentido, não é legal o obreiro com mau hálito chegando principalmente para profetizar. Assim diz o Senhor. Receba! Tá, essas coisas. Então, teve um obreiro que eu tive que chamar na época, conversar com ele, tal, enfim, pensa muito, puxa, que complicado é para mim ter que orientar o obreiro para, tipo assim, ter essa atenção, né? Então, é isso aí. E em Cantares diz, seus lábios são como lírios que gotejam bem. Então, a Sulamita tinha um hálito bom. E o perfume, né? Chupar um clavinho, né? Então... Ou um clavinho na boca. O perfume da pessoa, dela usar um perfume, porque muitas das vezes ela tem que tomar um banho e aí de repente soa muito e tal. Então colocar um perfume ou um desodorante. É que às vezes a pessoa não usa, né, desodorante, aí entra no mistério, pronto. Aí pronto, já é. Aí o cheiro da cebola sobe. Não, atleta, atleta. É a ideia de tentar colocar algum tipo de antitranspirante, essa expressão. Obrigado, hein? Ajudou. Vamos lá, leitura da palavra oficial. Vamos lá. Ao fazer a leitura da palavra oficial, deve ser um texto de Salmos, tendo como caráter a natureza devocional. O que é isso? Apenas ler, sem qualquer tentativa de pregação, pois é importante que o leitor lembre-se que já tem um preleitor do culto e não há necessidade de duas mensagens. Portanto, faça somente o quê? A leitura da palavra sem nenhum comentário, apenas agradeça a oportunidade. E a leitura oficial de preferência deve ser lida num salmo, porque em 1 Coríntios 14, 26 diz, quando vos ajuntai, um tem salmo, um tem revelação, um tem doutrina, faça tudo para edificação dos ouvintes. Então, é por isso que na abertura da igreja aqui, nós sempre abrimos num salmo. Quem entendeu, diga amém? Amém. Tá? Então não se pregue e a bênção é grande. Tá? O máximo que você pode falar é uma palavra rápida, como numa condição de saudação. Olha, o Senhor é meu pastor, né? Então, irmão, continue tendo o Senhor como teu pastor, não tenha o seu coração como seu pastor, como seu guia, porque o melhor guia é o nosso pastor. Amém? Deus e Cristo abençoe. Vamos dar continuidade ao culto, tá bom? Prudência nas oportunidades. Devemos ter a prudência nas oportunidades, pois a saudação tem duração de 3 minutos. Aí eu retomo isso na apostila, pelo menos 2 vezes. A pessoa que sem instrução e ética, quando recebe a oportunidade de querer cantar, testemunhar e dar uma longa saudação. Tal atitude escandaliza os ouvintes que desejam de forma clara e racional cultuar a Deus. Então, é aquilo de novo. Se você teve uma saudação, vai dar um testemunho. Se é um testemunho de 5 minutos, se é um louvor, é um louvor. Se é uma palavra de reflexão, é uma palavra de reflexão. Vamos para o próximo. Jamais suba à tribuna quando não for concedido essa máxima. O obreiro deve se atentar em jamais sentar nas cadeiras da esquerda, e nem isso aqui é quando você vai visitar uma igreja. Estou orientando você, quando você for visitar uma igreja, e aí você jamais vai sentar na cadeira do meio, não é isso aí, Wilson? Por que não pode? Vamos ver agora. O Wilson veio, o Wilson veio lá da Assembleia. Vamos lá, Wilson, por que não pode sentar nas duas do meio? Isso, então, para você não passar vergonha. Eu já vi pessoas passar vergonha, então eu não quero jamais que meus obreiros passem essa vergonha se visitar alguma igreja. Tem nenhuma proibição de vocês visitar alguma igreja. Deu para entender? Diga amém. Só devemos ter o devido cuidado. Chegou lá, viu que a coisa está meio feia, 2 saquetel, furado vai para o furado, com cheio vai para o cheio. Deu para entender? Né? Enfim, eu estou falando isso porque tem casos, eu lembro que tinha uma igreja que os irmãos, quando começava a rolar no mistério, um agarrava o outro e os dois saíam rolando no chão, assim, os dois abraçados no mistério, homem com mulher, mulher com homem, aquela coisa toda. Então, meu Deus, né? O que fazer? Coloca no saquetel furado, fica por lá e a bênção é grande. Não traz contaminação para casa não. Amém? Bênção então do direito. Coisas estas são reservadas para o pastor e seu auxiliar. Traz um segundo. Isso, tá? Ao receber a oportunidade para dar uma saudação,
isso aí? Isso, para dar uma... Se colocar sobre os pés sem antes ter a certeza que o pastor titular lhe permitiu. Eu também presenciei isso. Então, muita coisa que eu coloquei dentro dessa apostila já de alguns anos, foi coisas que eu presenciei ou sendo um pastor, ou pregando em algumas igrejas e vendo. Nesse caso aqui eu vi, um jovem foi destruído no meio, pastor Samuel Marques, que era pastor do Menino Matarazzo, hoje é um dos braços direitos do pastor Samuel Ferreira lá na sede. O menino, na vigília, foi dada a oportunidade para ele cantar, aí ele pegou, falou, com a permissão do pastor, nem olhou o pastor, já, levante a igreja, aí levantou todo mundo na igreja. E aí, o pastor Samuel não levantou, eu ia pregar naquela noite, naquela madrugada. Aí o pastor Samuel ficou aqui sentadinho. E a gente já é macaco velho, desculpa a expressão, se o pastor não levantou, eu também não levanto. Vamos ficar aqui, vamos ver o que vai dar. E aí daqui a pouco, quando o menino acabou de cantar, ele falou, olha, primeiro antes de você levantar a igreja, você tem que pedir permissão e tem que ver se eu permito. Se eu permitir, você levanta. Se eu não permitir, não levanta. Nunca mais me faça isso, meu filho. Aí o menino passou uma vergonha, a vigília deveria ter umas 500 para mais pessoas dentro do culto. Eu fiquei até com dó do menino, porque o menino, assim, não foi por maldade, é mais... Mas como é CPO, eu estou instruindo vocês para ser obreiro aqui, em qualquer lugar. Amém, Jesus? Então não adianta só pedir, né? Não adianta só pedir assim. Vê se o pastor autoriza. Autoriza, o pastor permitiu. O pastor falou talvez que sim, aí você levanta, irmãos, o pastor já que nos permitiu, pode se colocar sobre os pés. Não, ainda teve esse cara. Você falou que não? Tá bom, pastor, sem problema, aleluia, vamos cantar aí sentado mesmo, bem chegante. Tá bom? Vamos lá, visita no lar. Ao fazer visita no lar de algum membro, ou até mesmo um neófito, ou seja, uma pessoa que ainda está no processo de conversão, ainda nem se converteu, né? Novo na fé, orienta-se total prudência que vai desde etiqueta até cautela litúrgica, ou seja, litúrgica é a forma de culto, ou seja, no que tange a postura protocolar no lar, recomenda-se entrar, pedir licença, né? Vai entrando aqui, a pessoa falou, vamos aqui, esqueci agora, meu Deus, Edmilson, você vai entrando, o que eu vou fazer? Vou pedir licença, né? Enfim, e entro quando a pessoa assim fala, pode entrar, tá bom? Pastor, e aí ainda cabe comunicar o anjo da igreja. Porque, tipo assim, eu estou indo visitar. Ah, sim, agora você abriu. Eu estou indo fazer um culto. Sim. Ok, boa. Eu acho que vou até acrescentar esse tópico aí. Porque, tipo assim, o senhor está sabendo que eu estou lá. Aí se acontecer alguma coisa, o senhor sabe que depois pode puxar a orelha. Sim. Eu vou chamar o Valério, aconteceu isso, espera aí. Então. Porque, igual o senhor falou, de repente a gente chega lá e aí vai falar das imagens, das coisas, né? Tem esse tópico que a gente antes, isso. Então, assim, esse aqui eu estou colocando como se, suponhamos que hipoteticamente eu levantasse um grupo de visita aqui, né? Eu lembrei do Wilson lá na época, fazia parte do grupo lá, né? Eu tinha um grupo de visita lá. Então aí eu coloquei o grupo de visita aqui, eu dei uma lista para vocês, olha, vocês têm essas visitas, essas e essas para vocês fazerem. Então, para essas visitas que estão aqui dentro do ministério, vocês têm que seguir esse requisito. Agora o pastor Valério já apontou uma outra coisa, que foi o seguinte: em casos em que a pessoa é de outra igreja, ou é de outra coisa, pede uma visita para mim, ou não é crente, e eu nem sequer comuniquei ao pastor, eu tenho que comunicar ao pastor para ele saber o que vai acontecer lá. Que é essa aí, né, pastor? Essa daí também, até o membro. Sim. Também, né? Para não... Então, até mesmo o membro aqui, você tem que comunicar a gente para a gente estar ciente e saber como é que você vai. Porque aí, de repente, você vai, eu vou instruir você de novo. Ó, irmão, você vai lá, faz uma oração, você vê lá, enfim. Olha, no culto no lar é assim, é tudo muito obscuro. Você não sabe o que vai acontecer. Eu me lembro uma vez que chegou a pizza, eu estava em casa, com maior fome, meia-noite chegou a pizza de calabresa, eu amava, né, pizza de calabresa. E aí chegou a pizza de calabresa, mozzarella, aquela coisa toda. Acabou de chegar.
Acabou. Aí eu só vejo a campainha tocando. Tocou a campainha e pastor Adriano, eu falei, paz, meu filho, tudo bom? Ô pastor, a minha irmã pediu para chamar o senhor, para o senhor ir lá na nossa casa lá, porque o meu cunhado, não sei se era cunhado, era tio dele, tá endemoniado, lá tá possesso, pastor, tá quebrando tudo. Aí eu olhei para Você me espera? aquela fumaça subindo, aquele cheiro, aquela vez com muita cebola que eu gosto. Aí eu tive que ir lá fazer oração, cheguei lá, a casa, eu nunca vi, parecia que a casa era uma churrasqueira, que tinha tanto sal grosso jogado para cima do homem. E o homem de uma zorbinha lá, e ele lá. Aí eu cheguei, pedi licença, só entrei quando eles me convidaram, fiquei ali de pé e aguardei. Na hora me deram a ordem, eu estava, né? Aí quando eu já bati o olho, eu falei, isso aqui não está parecendo que é demônio, não está parecendo. Carne velha. A carne velha aqui. Aí eu falei, poxa, deixei a carne lá para vir aqui ver outra carne. Aí orei na hora, aí expulsei ele, e ele fingindo que estava lá, estava tomado goró, né? Falei, você está liberto. Não tem demônio, não tem, já desmascarei logo, não tem capeta aqui, não tem nada. Aí a outra irmã dele, que era do candomblé, ficou meio nervosa comigo também, chateada, mas não tinha, não vou fazer o quê? Não tinha. Né? Aí chegou outro rapaz lá, não sei se era sobrinho, falou, capeta, você vai sair. Ele pegou um porrete na hora. Você vai sair, capeta, você vai. E eu quase dando risada, falei, tomara que dê, porque me tirou meia-noite da minha pizza pra minha filha. E aí então, Aí resumindo, na hora que falou que ia dar pancada, o rapaz rapidinho foi liberto. Entendeu? Aí eu fui, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que eu cheguei lá, pedi licença, e eu quis mostrar para vocês também que você nunca sabe o que vai acontecer. Como também aconteceu de eu ir numa casa e ter de fato um demônio mesmo lá, que é o caso não sei se era irmã da Rose, do José, deu um trabalho, ela estava com uma legião de demônio. Acho que eu nunca peguei um demônio para dar tanto trabalho. Olha que eu era muito crente mesmo, eu vivia no jejum. Deu trabalho, expulsamos o demônio, mas deu trabalho. Deu para entender? Diga amém? Então você nunca sabe o que vai acontecer. Ou no caso lá da Cida, que nós chegamos lá e eu falei, olha, Deus está revelando que tem um negócio aqui que é uma oferenda. Ela falou, tem, mas Deus vai ter que mostrar. Olha que coisa, né? Mas aí é uma outra coisa, um outro momento a gente pode explicar melhor. Mas o que eu estou querendo dizer é que numa visita a gente tem que ter toda a cautela. Amém? Tem o Santo Antônio, não fica olhando lá direto para o Santo Antônio tomando um cafezinho. Aquele café não vai desaparecer. Deixa lá, né, o negrute ali, deixa ele quietinho, né? Não toca na imagem, né? Não fala do anjinho que está na geladeira dela, nada. Só vai lá, faz oração, acolhe, dá um abraço e a bênção é grande. Recomenda pedir licença, isso quando convidado pelo proprietário da casa, sentar-se na cadeira ou sofá quando solicitado. No que se refere à liturgia, evite exortar acerca de imagens e ídolos. Da mesma forma, não falar mal de nenhuma religião. Então adianta, tá lá, a pessoa está com a Bíblia católica lá do lado, uma Aparecida do Norte, eu chego lá na hora e falo um monte. Não adianta, deixa aquilo. Olha, mãe, eu percebo, tem que fazer igual Paulo. Quando Paulo chegou lá, tinha 30 mil deuses. Paulo disse assim para eles, senhores atenienses, percebi que vocês são acentuadamente religiosos, não obstante a vossa religião é que eu vos anuncio o Cristo. Olha aí, Paulo teve toda a sabedoria, sim ou não? Sim. Então tem que ter toda a sabedoria, né? Eu lembrei de um amigo lá, a gente podia falar mais, mas senão eu fico contando histórias aqui, né? Mas eu lembro que toda vez que ele passava lá para evangelizar esse determinado irmão, o irmão tinha um padecício lá, e ele odiava crente, que os crentes gostavam de falar mal daquele negócio. E aí esse irmão que foi lá pregar para ele, antes de pregar, ia lá na casa dele, tudo bom aí, como é que tá? Rapaz, essa imagem é tão linda, né? Sério, rapaz, você gostou da minha imagem? Rapaz, uma imagem dessa aqui,
Que coisa, eu nunca vi uma imagem tão linda igual essa. Sério, irmão? Olha, você é o primeiro crente que não fala mal aqui. Eu já botei um monte para correr aqui. Eu não gosto muito de crente não, rapaz. E aí ele começou a fazer, chamou ele outra vez, veio tomar um cafezinho, ele foi de novo, foi tomando café. Daqui a pouco, um dia ele falou: pastor, você tem que dar um dia na minha igreja lá, rapaz, no meio dos crentes lá e tal. No meio dos crentes, irmão. Olha, eu não gosto de crente, mas por causa de você eu fui. E foi indo. Quando pensou que não, o que aconteceu? Se converteu, abandonou o Padre Cícero, tudo por causa da sabedoria de um crente. Glória a Deus. Então tem que ter sabedoria. Yuri, que está sempre trabalhando lá no Uber lá, pega certamente cada caso, né, Yuri? Então a gente tem que ter toda a sabedoria, e a benção é grande. Vamos lá. Estou encerrando já. Já estourou. Vamos deixar para a semana que vem, tá? Aqui onde vai falar, né? Isso, culto no lar. Então o que eu fiz? Essa apostila ela é comprida, grande mesmo, mas eu tentei resumir ao máximo, tá, pessoal? Para a gente poder trabalhando. Então semana que vem, 8 horas, nós vamos dar continuidade ao CPO. Ainda vou falar sobre a recepção. Nós vamos fazer eu me fugiu aqui a expressão, mas nós vamos fazer aqui um tipo de exercício, como é que diz a expressão? Uma dinâmica prática dessa ação. Tanto o Edmilson já pegou já a dinâmica de como expulsar demônio, de como recepcionar, de como passar com a bandeja da ceia, né? Então vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus, tá? Pessoal, nesse curso, a cada culto aqui, eu vou pedir para 2 obreiros da bênção apostólica. Um dá uma bênção apostólica, o outro dá a bênção apostólica. E assim a gente vai exercitando. Aonde que está escrita a bênção apostólica? 2 Coríntios 13, tá? Então tá lá, ó. Olha, em algumas traduções está escrito 13:14, tá? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então repete comigo: graça, amor, comunhão. De novo: graça, amor, comunhão. Diga de novo: graça, amor, comunhão. Então vamos lá. Estenda as mãos para os céus aqui, vamos orar. Senhor Deus, leva o teu povo em paz e segurança, guarde os livres de todo mal, abençoa, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse primeiro dia de estudo, meu Deus, acerca, meu Pai, do curso preparatório de obreiros. Senhor Jesus, seja conosco, nos dá sabedoria e graça em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, Reginaldo, o senhor dá a bênção apostólica, o senhor, e depois o Edmilson. Aí semana que vem vai esquentando, a gente vai jogando para os outros aí, viu? Mara, já vai treinando aí. Yuri, vamos lá, é contigo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja só hoje, mas para sempre, com todos digam Amém. Edmilson, você? Que a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que seja hoje e para sempre, que lhe diga Amém. Amém. Esqueci de novo, hein? Vai com paz. Deus abençoe vocês, queridos. Vamos com paz. Uma boa noite. Pode comer uma pizzinha de calabresa hoje, que eu profetizo que esse... Mussarela com bacon. Mussarela com bacon. Aleluia. Ei, São! Como é que você está, meu amigo? E a perninha ali, Jeová? Eu sofri 2 acidentes no mesmo mês, pastor. Meu Deus, Edmilson. Eu estou mal aí. Meu Eu Deus. caí, Sim. Empurraram? Meu com a perna aqui, quando eu tenho que trabalhar, não posso ir lado direito. Meu Deus. Agora? Ixi, é mesmo, hein? Por isso que eu fiquei uns tempos sem vir aqui. Meu Deus. Pô, para aí a gravação. Para a gravação pra ele. Ah, tá gravando aqui? Tá gravando.